Iluminação. Como que tá aí na sua casa? Você tem dúvida sobre qual é a temperatura ideal? Essa dúvida eu vou responder no decorrer desse vídeo. Uma temperatura mais fria ou uma iluminação mais quente? Eu vou te trazer alguns exemplos práticos para você entender que de repente uma boa iluminação pode deixar um ambiente mais aconchegante ou de repente se você escolher uma iluminação não tão adequada para certos ambientes pode até te atrapalhar, de repente na hora de trabalhar, diminuir o seu desempenho. Vamos lá ver na prática. Durante o período que a gente estava fazendo aqui a reforma do AP, essa era a minha maior dúvida, porque como eu queria tudo branco, meu apartamento assim, a maioria bem clarinho e tal, eu achava que a luz amarela ia literalmente deixar o apartamento mais amarelado e eu queria esse tom mais pro branco, né, mais para um fundo azulado. Só que, se eu não tivesse contratado uma arquiteta na época e tivesse feito o que estava na minha cabeça, minha casa ia parecer um hospital. E eu não quero que você faça isso. Nesse vídeo eu vou te explicar então na prática como eu finalmente entendi a diferença entre luz fria, luz neutra, luz amarela. Vamos lá! Existem muitas lâmpadas, cada uma com uma temperatura diferente. Se você observar, assim, no dia a dia mesmo, quando você acorda, tá um tipo de iluminação. Ao meio-dia, uma luz mais forte, né, o sol mais incidente. No entardecer, aquela luz mais dourada do pôr do sol. Então, disse que a luz neutra seria essa luz do meio-dia, que seria equivalente a mais ou menos 4.000 kelvins, que é como a gente mede, né, a temperatura da iluminação. A temperatura de cor é medida em Kelvin. Eu até peguei aqui uma cola para te passar informações precisas, porque foi isso que me ajudou a entender. Por que quando tá mais baixa, por exemplo, 2.600, 3.000 kelvins, ela é mais amarelada? E por que quando vai para 4, 6, né, normalmente quando a gente vê em lugares comerciais, ela tá até quase azul. Quanto mais alto, mais azul. É justamente por isso, porque vai de 1.500 a 10.000 kelvins. 1.500, eu vou até dividir aqui uma imagem com você. 1.500 ele tá mais próximo do amarelado, de uma cor mais dourada. Não é um amarelo gema, é um dourado. E esse 10K, 10.000 kelvins, ele já vai para um azul. É um tom de luz realmente que ele tá mais azul. E daí o que eu achei interessante dessa imagem que eu tô aqui dividindo com você é que o branco quente, ele tá em torno de 3.000 kelvins. O branco neutro, como eu te disse, 4.000 kelvins, é meio que como se fosse aquela luz do meio-dia. E o branco frio, em torno de 6.000 kelvins. E daí dá pra ver bem aqui na comparação das luzes essa diferença, por isso que eu achei tão interessante essa comparação. Vim aqui para o escritório para te falar um pouco sobre área de trabalho e como uma temperatura mais alta ela ajuda a enxergar melhor. Então, quanto mais ela vai se aproximando daqueles 10.000 kelvins que eu te falei, mais fica agradável de você fazer um trabalho, porque fica mais nítido, sabe? Ao mesmo tempo, por exemplo, aqui em casa, esse quartinho inicialmente não era para ser um espaço de trabalho, mas acabou se tornando. Hoje a iluminação que eu tenho aqui, ela é mais próxima de um 3.600, é menos de 4.000. E eu sinto, às vezes, quando eu tô trabalhando, dificuldade, parece que fica meio turvo, principalmente quando tá bem à noite, que eu não tenho ajuda da iluminação natural, eu sinto como se tivesse difícil de enxergar, sabe? Eu não consigo me concentrar tão bem no trabalho. Então, esse é um ponto importante para você considerar, né? Pro ambiente que eu estou inserida, para a necessidade que eu tenho naquele momento, qual seria a iluminação mais adequada? Eu vou trabalhar nesse espaço? É um espaço que eu preciso ver coisas pequenas, ver detalhes? Tudo isso é importante para se considerar. Outra informação importante, a luz também tem uma carga simbólica. Então, se você parar para observar, de repente você está andando na estrada e precisa parar num posto de gasolina, você fica observando se tem um ponto de luz, sabe? Normalmente não é uma luz para amarelo, é uma luz mais branca, mais clara, que chama mais a sua atenção. Então, também é interessante observar, poxa, estou falando de uma residência, estou falando de um ponto comercial, então a luz ela também vai influenciar em como você é visto, né? Nessa percepção aos olhos. E tem mais uma questão, onde você mora naturalmente é um lugar mais quente, em temperatura mesmo, ou é mais frio? Porque se, por exemplo, é um lugar mais quente, você pode utilizar a temperatura da luz a seu favor.
Então você pode de repente escolher uma cor mais fria para ajudar de repente a deixar um ambiente mais com uma sensação de estar mais fresco. Assim como eu consigo imaginar uma casinha na montanha, num lugar mais frio, com uma lareira, uma iluminação mais pontual, mais para um tom mais dourado, uma luz mais quente. Então isso também é outro ponto a se considerar quando a gente fala de temperatura. Se você está na dúvida, considere todos esses elementos, onde você está inserido, qual que é esse ambiente, é uma casa, é um ambiente comercial, e também qual a temperatura desse lugar onde você está, né? Se é um lugar mais quente, mais frio. Então percebe que não existe essa coisa de temperatura certa, existem gostos, contextos, situações, e acredito que cada ambiente, dependendo de onde você está, de qual é a sua necessidade naquele ambiente, você terá uma resposta, digamos assim, de qual é a temperatura ideal, tendo em vista que existem todas essas opções no mercado. Eu acho que de modo geral, se a gente falar dentro de casa, cozinha e um espaço de trabalho que você tenha, de repente um escritório dentro de casa, seria interessante uma luz mais puxada para um neutro, até para visualizar melhor, né, o que você está preparando, mas também não é uma regra. Se você gosta de uma iluminação mais para um amarelo, mais quente, tudo certo. Agora, eu diria que para a sala, varanda mesmo, pro quarto, é interessante você pensar numa iluminação mais quente, até no sentido de, putz, eu quero um ambiente mais aconchegante, né? Qual que é a atmosfera que eu quero trazer para esse lugar? Então, tendo tudo isso em vista, fica muito mais fácil de decidir, né? Aqui em casa, acaba que, num geral, os ambientes são mais para esse tom mais quente, né? Para uma luz mais quente. Vou te contar então um pouco mais sobre a iluminação aqui de casa, o que a gente escolheu, o que eu acho que faz a diferença, e eu acho bacana de repente para você considerar fazer aí na sua casa também. Seguinte, no geral, tudo mais para um tom mais amarelado, de um neutro para baixo, né, mais para esse tom assim de uma iluminação mais natural, eu diria. E daí, nos ambientes, na sala, na cozinha e no quarto, eu gosto. Só que lá no quartinho onde eu estudo, eu sinto a necessidade de ter uma iluminação mais fria. Só que eu não queria que o ambiente todo fosse frio. Por quê? Continua sendo a minha casa. É só para a área de trabalho que eu queria algo mais iluminado, mais frio mesmo, para ter mais nitidez naquele trabalho. Principalmente porque eu faço trabalho manual e também às vezes eu fico bastante tempo sentada ali trabalhando. Então, para concentração também é uma iluminação que ajuda, né? Você ficar ali mais ativo, mais presente ali naquele momento. Pode ver que até restaurantes, às vezes que tem a iluminação muito baixa, você come e já tem vontade até de dormir. Porque dá aquela coisinha, vou dormir aqui. Então, preste atenção nisso. Outra coisa, então, um ponto legal é saber que, putz, não acertei tanto de cara ali na iluminação, porque ela não é uma iluminação tão própria para trabalho, mas eu posso ajustar isso com uma pequena luminária, então tá tudo certo. Assim como na varanda, que eu gosto muito, eu acho um ponto alto aqui de casa, quando eu quero assistir um filme, eu quero fazer um jantar mais romântico, eu apago todas as luzes e deixo só o varalzinho de luz acesa, então também dá um climinha assim todo especial. Eu acho que esses são os pontos altos aqui, eu adoro esse varalzinho, e no final ainda vou te contar, ainda nesse vídeo, como que eu fiz. É muito fácil de fazer esse varalzinho de luz. Aproveitando que eu mencionei o varal, já vou te contar, porque realmente é algo que me pedem muito e é muito simples de fazer, tá? A um custo que é baixo também. O que acontece? Aqui, se você ver esse meu varal, ele é um varal de luzinhas branco. A maioria você vê preto. Eu até poderia ter comprado pronto, mas eu queria ele branco. Então eu pedi para um eletricista fazer para mim, e a medida dele foi considerada para ser um pouco maior que o ambiente e também que eu pudesse dar 2 voltas. Então você vê que ele vai e volta, fica mais cheinho de luz. Tem aproximadamente 4,5 a minha varanda de largura. Então eu pedi um varal de 11 metros com meio metro entre cada lâmpada, tá bom? E elas são lâmpadas bolinha também, que tem essa carinha, ela mais para esse tom bem amarelado. Aqui ela, 220 volts e 15 watts. É daquelas lâmpadas mais comuns, sabe? E daí ela fica bem assim aconchegante, eu adoro essa sensação que dá. E pra fixar foi muito simples, no próprio, aqui no gesso, eu coloquei ganchinhos e daí eu só fixei quando ela vai e volta e fixei nesse ganchinho, e pra ligar é na tomada. Muito normal, muito comum, muito simples. Trouxe aqui já as lâmpadas que eu vou trocar do meu quarto, já falo sobre elas. Antes, eu queria até falar de uma coisa que eu lembrei, que é sobre o Natal. Já reparou aquelas luzes de Natal? Às vezes quando ela é mais para um azul ou para um branco, ela passa uma outra sensação quando a iluminação ela é amarelada, porque realmente tem essa questão do aconchego e até desse nosso imaginário do Natal, da árvore de Natal e tudo mais. Então,
Pense sobre isso também, quando você for escolher até a cor da luzinha da sua árvore de Natal. Qual que é a sensação que você quer passar? Você queria que aquilo trouxesse um aconchego para casa ou que ele ficasse mais frio? Então, se você não quer que fique frio, não faz sentido que seja azul. Até dói o olho, às vezes, de tão azul que a gente vê, né? Não faz sentido ser azul ou branco se você quer trazer mais aconchego. Então, faz sentido, né, no contexto geral, até para esse tipo de escolha, por exemplo, de iluminação de Natal, você ter isso em mente, tá? E agora, vou te falar sobre estas lâmpadas que eu comprei na C&C, da Casa Nova, que são lâmpadas de filamento vintage, lâmpada LED. Isso eu achei bem interessante. E daí essa é uma luz caracterizada como luz amarela 2400 kelvins, tá? E eu vou fazer a troca da iluminação lá do meu quarto, porque já faz mais ou menos que a gente tá aqui, quase 4 anos que a gente mora nesse apartamento e começou a queimar, já queimaram 2. Então, pra não trocar 2 e ficar com outra diferente, que já deve estar pra queimar também, eu já vou trocar as 3 e vou te mostrar agora. Então agora troquei a lâmpada do quarto. Ficou muito gostoso, ficou mais iluminada, eu gostei. Apesar dela ser um tom mais desse amarelo, né, porque é 2600 kelvins, ele deixou mais iluminado. Adorei como ficou, deu uma renovada aqui no quarto. Mas eu queria só dar uma última dica pra você, que é sobre a iluminação no próprio quarto. Eu tenho 3 diferentes. Tem o LED, que faz uma decoração assim no entorno do meu armário. Tem essa iluminação aqui em cima, né, da cama, que é o pendente. E tem mais um, que é em cima para quando a gente lê. Então eu vou até ligar aqui para você perceber a diferença. Agora tá sem iluminação. Ó, quando eu ligo, essa é uma iluminação que ela é bem mais pro branco. Ela deve ser próxima dos 4000 kelvins, assim, 3600 para 4, porque realmente eu sinto que ela é mais branca. Agora, quando eu acendo essa daqui, olha a diferença, mas ela também já vem para um tom mais amarelado. Então, quando a gente quer ler à noite, ligamos essa daqui, que fica bem em cima né, da nossa visualização ali da leitura, que é essa iluminação mais própria. E quando a gente quer deixar só um climinha mais aconchegante e tal, a gente apaga essa branca, deixa só essa, ou deixa só o LED ali que fica em torno do armário. Então, mais uma dica para você, que um mesmo ambiente pode ter variações também de temperatura. Então essas foram as dicas que eu separei para dividir aqui com você. Espero que você tenha gostado. Aproveita para se inscrever aqui no canal, também deixar seu comentário se você quer saber sobre alguma outra dica de decoração, esse universo todo de casa. Acompanha a gente também lá no Instagram. Um beijo e até mais!